Flávio Prado, alguns números do jogo para você comentar e analisar. Posse de bola, 49% do São Paulo contra 51% do Fluminense. Finalizações, 15-7 para o São Paulo. No gol, 8-2 para o São Paulo também. Escanteios, 7-4 para o São Paulo. Grandes chances, 4 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. 2 grandes chances perdidas pelo São Paulo e 1 pelo Fluminense. E tivemos também aqui, o número de passes, aquela coisa toda. 401 passes do São Paulo contra 421 do Fluminense. O São Paulo acertou 87% dos passes, o Fluminense 86%. E ainda tivemos aqui o número de desarmes. Foram 26 do São Paulo, 11 do Fluminense. Nos números aqui, mostra um jogo equilibrado, com o São Paulo finalizando um pouco mais no gol e também no geral. 15-7 no geral, no gol 8-2. Foi isso mesmo, Flávio? Vitória justa do São Paulo. Como é que você viu esse resultado de 2-1 no Morumbi, Flávio? Foi justo, sim. O São Paulo, ele teve um grande mérito, que foi matar uma das principais jogadas do Fluminense, que é a saída de trás. Essa saída de trás, ela atrai o adversário, se ele não fizer a marcação firme, se ele não fizer a pegada forte. Essa marcação passa no primeiro bloco e chega com vantagem lá na frente. Essa é a ideia. A marcação do São Paulo foi muito eficiente, forçando o erro dos jogadores do Fluminense, especialmente o Fábio, goleiro. E a partir dali saíram os 2 gols. O primeiro diretamente, o segundo saiu o escanteio, do escanteio veio o gol. O São Paulo procurou sempre mais o gol, sempre mais o jogo. Uma prova disso está nos 8 chutes a gol contra 2. Já tinha feito um gol, que foi um lance discutível, mas ok, dá para considerar a anulação. E aí foi atrás de um outro e demonstrou muita pegada, muita vontade, muita raça. O Fluminense é um time mais técnico, né? Teve mais toque de bola, teve mais tempo de domínio de bola, 51% contra 49%. Mas em termos de objetividade, sem dúvida, foi melhor o time do São Paulo. E o resultado foi um resultado merecido, sim. Quando o São Paulo tomou o primeiro gol, eu falei, não foi justo. E, aliás, foi numa jogada de inteligência do Fábio, que faz uma reposição de bola quando o São Paulo esperava a saída, né, do Fluminense. E nessa reposição de bola saiu o gol, o único gol do Fluminense. No todo, o resultado absolutamente merecido pelo São Paulo. José Manuel de Barros, 2-1 do São Paulo, de virada em casa, com a casa cheia, o estádio do Morumbi. Como é que você analisa esse jogo? Placar de 2-1. E claro, das polêmicas nós vamos falar já. Mas o jogo em si, valeu esse resultado para o São Paulo? Foi justo? De fato, concorda com o Flávio? Muito, mais uma vez, boa noite, né, Zé? Boa noite. Não, vitória merecida do São Paulo. Você deu os números no geral, mas eu tinha anotado aqui os números do primeiro tempo. Primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse de bola, 10 finalizações a 3, 5 no gol a 1, 5 finalizações do gol a 1 do Fluminense, 3 escanteio a 1, e o Fábio tinha feito 4 defesas contra nenhuma do Rafael, isso no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense equilibrou a situação, o jogo foi mais equilibrado, né? A posse de bola foi maior para o Fluminense, 58%. As finalizações só no segundo tempo, 5-4 para o São Paulo. No gol, 3-1 para o São Paulo, ainda melhor o São Paulo. Escanteios 4-3 para o São Paulo, mas você vê que está mais equilibrado. E nas defesas de goleiros, o Rafael fez uma defesa e o Rafael fez 2 defesas, pelo menos nas anotações aqui. A não sei que tem alguma que ficou fora da conta, mas na parte final do jogo. Num todo, você vê que todos os números foram a favor do São Paulo Futebol Clube. De fato, teve as melhores oportunidades. A gente dizia até que o São Paulo no primeiro tempo criava, mas perdia gols, né? Um lance ali com o Juan, que ele perdeu de forma espetacular, e tantos outros durante a partida. São Paulo fez 2 gols com Bobadilla e Arboleda, teve o gol anulado do Luciano, né? Para mim a falta foi bem marcada no fim das contas, e perdeu várias outras oportunidades. O Fluminense teve a bola na trave do Marcelo, teve algumas outras oportunidades, mas de qualquer forma o São Paulo foi melhor na criação de jogadas, na finalização, no domínio do jogo de uma forma geral. Acho que o São Paulo mereceu sim essa vitória contra o Fluminense pelo placar de 2-1, Guilherme Silva. E Flávio, Zubeldia chegando nesse São Paulo, aos poucos ali vai, né, tentando
se acertar um pouco mais, montar um time ainda mais competitivo. Para você que nos acompanha no YouTube, neste momento, os melhores momentos do jogo, né? Os gols, os lances mais perigosos, enfim, na tela do YouTube e também do aplicativo Panflix, para você que nos acompanha com imagens. Aos poucos, então, o Zubeldia vai tentando acertar esse São Paulo. E eu tenho aqui os números do Luiz Zubeldia no comando do São Paulo. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 88,8% de aproveitamento, marcou 13 gols, sofreu 4, 21 grandes chances criadas, 4 grandes chances cedidas em 6 jogos, né? O que dá cerca de 62,8% de posse de bola. E um número interessante aqui que chama a atenção é o melhor início de um treinador no clube desde 2004. Então tá aí, Flávio. Luiz Zubeldia no São Paulo. Como é que você tem avaliado esse início do treinador argentino no tricolor? Muito precoce, né? Muito cedo para ter algum índice de análise, até porque as coisas no São Paulo elas mudam com muita facilidade, né? Quando o Carpini entrou também foi aquele carnaval, carpinismo, não sei o quê. Depois de 3 jogos a coisa virou e aí ele passou a ser odiado pela torcida de São Paulo. Muito cedo para fazer qualquer avaliação. Ele pegou um trabalho que não é o dele, né? Então, quando ele chega um jogo antes, o Milton Cruz muda o time, ele aproveitou muita coisa que o Milton fez, mas está começando com resultado. E tendo resultado, sempre a coisa é muito positiva. O futebol, ele vive de resultados e os resultados dele são incontestáveis, né? São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, não dá para negar que começa bem. Mas daí a dizer que já tem um padrão dele, um jeito de jogar dele, aí já é viajar demais, né? Ainda é um São Paulo que briga muito, que luta muito, coisa que ele fazia desde o tempo do Rogério Ceni, perde muitas oportunidades, às vezes é um time afobado e tem deficiências individuais. Tem algumas contusões importantes também, jogadores que podem voltar. Então, muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de análise sobre o trabalho do treinador com 6 jogos. Ô Zé, tem gente que faz aquela brincadeira, né? Agora o lema é Zubeldia e alegria, né? Fazendo alusão àquela música, né? Que fala agora ousadia e alegria. É pra tudo isso? A galera tá exagerando ou de fato o São Paulo do Zubeldia promete um futuro promissor, Zé? Bom, o torcedor ele vai de acordo com os resultados, né? Se o time tá mal, perdeu 2 seguidas, já ninguém presta. 3 então, nossa senhora. E o São Paulo vinha de uma sequência muito ruim, né? Começou o Campeonato Brasileiro perdendo, vinha de uma sequência de derrotas, e o torcedor bravo, ninguém prestava. O Thiago Carpini perdeu o emprego. E aí, quando o Milton Cruz assumiu, o time já ganhou. Ele já fez algumas mudanças na equipe. O Zubeldia foi ver o jogo lá em Goiânia, viu a vitória do São Paulo por 3-1. São Paulo ganhou bem, conquistou um resultado positivo, mas me parece que o impactou na chegada do Zubeldia e no primeiro jogo dele era que ele foi enfrentar o Barcelona em Guayaquil, lugar que ele conhece bem, faz tempo que ele treinou lá, mas conhece. Trabalhou lá no futebol equatoriano, trabalhou em Guayaquil, enfim. E o São Paulo foi lá com 4 atacantes e foi para cima do adversário mesmo jogando fora de casa. Foi brilhante? Não foi brilhante. Fez mágica? Não fez mágica. Mas teve coragem, atacou e voltou com a vitória de 2-0. Conquistou um grande resultado para cima do Barcelona. Foi cauteloso contra o Palmeiras no clássico aqui, jogou para não perder, com o Palmeiras também naquela oportunidade, empatou o jogo. O torcedor queria mais, queria que fosse para cima, mas ele estava chegando e se explica muito. E depois pegou 3 jogos e venceu os 3 pelo mesmo placar, 3-1. A vocação ofensiva continuou. Os 3 jogos fora de casa, claro que você vai comparar São Paulo com Águia de Marabá, com todo respeito, não dá. Mesmo ele poupando muita gente, era esperado até uma goleada maior. Mas contra o Vitória fora no Brasileirão, contra o Cobressal fora de casa, com tantos brasileiros derrapando nessa Libertadores jogando como visitante, né? O São Paulo confirmou. Ou seja, incluindo o Águia Marabá, foram 3 vitórias pelo placar de 3-1. Data hoje, avaliando esse começo do Zubeldia, espetacular.
né? E aí, vencendo, ele tem condição de trabalhar melhor essa sequência, aguardar a volta do Lucas, que é um diferencial na equipe do São Paulo. Hoje, sem o Caleri, é peça importante também, mas que estava com ele até o último jogo. Perdeu o Pablo Maia, conseguiu encontrar uma solução para hoje do Bobadilho, uma boa solução para o jogo de hoje, quem sabe para a sequência também. Eu até esperava o Luiz Gustavo, né? Mas talvez por uma questão física ele optou, e até para dar sequência, porque o Bobadilho já jogou no último jogo. De qualquer forma, ótimo começo do Zubeldia. O que vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, até o final do ano, ninguém sabe. O Flávio falou, a gente conhece o São Paulo, né? Uma derrota virá a qualquer momento desse aí. Tomara para o torcedor do São Paulo que não, mas pode acontecer. E aí qual vai ser o comportamento, né? Ele não passou por um período negativo. E aqui do Morumbi, período negativo, você sabe que é muito mais pesado. É muito pesado mesmo. Mas o começo, cara, sensacional do Luiz Zubeldia. E quase 40 mil pessoas com a gente aqui no pós-jogo. Você que está acompanhando no YouTube, deixa o seu like aí, clica no joinha, se inscreva no canal também. Jovem Pan Esportes no YouTube, perto da marca de 5 milhões de inscritos. Então deixa o seu like, se inscreva e também participe aqui do pós-jogo. Já já a palavra dos técnicos. Diniz de um lado, Zubeldia do outro e a zona mista com o Giovani Chacon. Os jogadores vão passar por lá e já já o Chacon também vai conversar com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Eu tenho aqui a sequência de jogos do São Paulo para a gente avaliar, porque termina a rodada em quinto, né? Então agora a sequência. Tem o Barcelona pela Libertadores, já está classificado, então briga agora pela liderança do grupo. São Paulo e Barcelona no Morumbi. Depois, Cruzeiro no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Águia de Marabá pela Copa do Brasil também no Morumbi, já tem a vantagem, venceu na ida por 3-1. Um jogo que foi adiado contra o Internacional, então vai ter uma semana aí, uns dias a mais, né, para se preparar. Aí depois pega Tajeres também em casa pela Libertadores, confronto direto pela liderança do grupo, fechando a fase de grupos, e encerra essa sequência com o clássico contra o Corinthians lá em Itaquera, na Arena Corinthians. Então, uma sequência boa em casa, né, contra Barcelona, Cruzeiro, Águia de Marabá e Tajeres, e fecha com o Corinthians em Itaquera. Flávio Prado, pensando nessa sequência e também na classificação do momento, São Paulo é o 5º colocado com 10 pontos, está a 3 do líder Atlético Paranaense e também do Bahia, que tem 13. Pensando no futuro, em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em Copa do Brasil, com esse elenco que tem, você imagina o São Paulo brigando pelo quê na temporada? Se é que você acha que vai brigar por algum título. Campeonato Brasileiro, briga por Libertadores. São Paulo tem time para ficar entre o 5º e o 10º. Num bom momento chega a 5º, um pouquinho de sorte 4º, né? Então é um time para brigar por Libertadores. Acho que esse é o patamar de São Paulo, parte de cima da tabela. Não vejo dentro da normalidade uma possibilidade de título no Brasileiro, mas sim uma classificação para Libertadores. Copa do Brasil é aberto, né? Você sabe, tem aqueles times principais, os mais fortes, mas eles vacilando, alguém pode levar, e o São Paulo está nessa briga. O ano passado ele conseguiu isso. E Libertadores depende muito do chaveamento, né? O São Paulo foi muito bem nesse primeiro chaveamento, mas ele perdeu do principal time, que é o Tajeres. Então vai depender muito do chaveamento. Ele vai provavelmente ser 2º colocado e aí pode pegar o adversário de um nível alto. Mas mata-mata você sempre pode imaginar o time indo longe. Mas não acredito como favorito a título também, não. Mas no Copa do Brasil, acho que é o torneio onde o São Paulo mais teria condição. E Libertadores é que eu estou falando. Libertadores depende de chaveamento, né? Pode dar sorte no chaveamento e, de repente, conseguir chegar longe. Nós temos agora o Giovani Chacon na zona mista do estádio do Morumbi. Ele que daqui a pouquinho vai entrevistar os jogadores também, conversar com o técnico Zubeldia, mas vai entrar agora aqui na roda da discussão. Eu perguntei ao Flávio e refaço essa pergunta para você, Chacon. Imaginando a sequência do São Paulo agora, no Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores, e a classificação neste momento com o São Paulo em 5º colocado, como é que você imagina
daqui para frente as pretensões do São Paulo na temporada. Dá para brigar por título? Dá para pensar em G4 no Brasileiro? O que você pensa sobre isso, Chacon? Fala, Gui, de volta aqui nesse fim de jogo aqui da Jovem Pan. Vamos falar sobre isso então, porque o São Paulo tem como algumas metas estabelecidas internamente, né? Chegar às oitavas de final da Libertadores, isso já foi atingido, por mais que não tenha terminado a fase de grupos, o São Paulo já está classificado. Na Copa do Brasil também a meta é atingir a fase de oitavas de final, está com a classificação encaminhada contra o Águia de Marabá. E no Campeonato Brasileiro a meta é ficar no G6, na zona de classificação para Copa Libertadores da América. Claro que isso é uma projeção inicial. São Paulo não é que chegou nas oitavas, não vai ter mais dedicação, não vai fazer mais nada. Ele vai continuar buscando os objetivos, vai continuar buscando avançar das fases, né? Então o São Paulo, eu acredito que ainda assim é um elenco e tem uma característica esse elenco de ser um time que briga bastante dentro de campo, no bom sentido da palavra, né? De brigar, que disputa, que vem de caro derrotas, que busca sempre sair com as vitórias, mesmo se tiver um desequilíbrio técnico entre os elencos. Se o São Paulo não tiver o melhor elenco, ele mesmo assim vai brigar contra as outras equipes. E assim, o que eu vejo é o São Paulo com mais chances nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Eu não acho nenhum absurdo cogitarem aí o São Paulo chegando numa semifinal de Libertadores. No mata-mata, São Paulo, tem conhecimento do que é a competição. Foi o primeiro tricampeão entre os brasileiros, hoje já tem um grupo maior de tricampeões, né, entre os clubes brasileiros. Então sabe como jogar a Copa Libertadores da América, já está classificado para a próxima fase. Agora, esses próximos 2 jogos de Copa Libertadores aqui no estádio do Morumbi são para garantir aí a classificação numa primeira colocação, que seria muito positivo para decidir os jogos em casa no mata-mata. Então, somado tudo isso, São Paulo consegue ir longe, sim, na Libertadores, tem condição para isso, né? Copa do Brasil é a mesma coisa, são jogos mata-mata contra times de alto nível, claro que sim, mas o São Paulo tem condição e contra o Águia de Marabá já está classificado. Assim, tem que ser muito um acidente de percurso, mas um enorme acidente de percurso para o São Paulo perder a classificação contra o Águia de Marabá. E agora a sequência dos jogos do São Paulo é muito positiva, né? Hoje é a primeira partida de 7 consecutivas na capital paulista, né? São 5 jogos seguidos no estádio do Morumbi, um fora de casa contra o Corinthians no Clássico, e depois volta no Morumbi para a partida contra o Cuiabá. Então hoje contra o Fluminense, depois vai enfrentar Barcelona de Guayaquil, Cruzeiro, Águia de Marabá, e depois enfrenta o Tajeres, né? Não vai ter um jogo no final de semana, seria contra o Internacional fora de casa, mas por conta do adiamento, por conta das fortes chuvas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, esse jogo já foi adiado, né? Todos os jogos das equipes gaúchas até o final do mês foram adiados. E também depois já começa o próximo mês com Corinthians fora de casa, mas ainda assim na cidade de São Paulo, e Cuiabá aqui no estádio do Morumbi, ou seja, 7 jogos de um São Paulo que não vai ter desgaste de viagem, que vai estar aqui, ou seja, 7 jogos para o São Paulo recuperar jogadores que estão lesionados e manter um time com pouco cansaço, principalmente das viagens. Ou seja, eu vejo assim 7 jogos, contando já com esse, com um cenário muito positivo, com boas possibilidades e jogos viáveis. Eu acho que o mais difícil nessa sequência é contra o Tajeres. Significa que o São Paulo vai vencer todos os jogos? Não. A partida de hoje foi um 2-1, resultado que é apertado, mas o São Paulo jogou melhor. Era para mais do que 2-1, né, na minha opinião. Né? Mas o São Paulo, eu acho que ele tem condição, né, eu acho que isso é importante, ter condição de disputar num bom nível, né, com alto nível, contra essas equipes, somar pontos importantes em 3 competições diferentes.